e eu quero ler com os irmãos os Salmos de número 90, que é um Salmos que é uma oração. Os irmãos lembram que no decorrer dos 12 dias de orações, nós estudamos várias orações bíblicas e nós não ministramos nenhuma oração baseada nos Salmos, mas essa oração é uma oração em forma de cântico, porque os salmos são cânticos, e ela é uma oração para ser cantada diante do Senhor. Portanto, ela é uma oração muito importante, e ela foi feita por um homem de Deus, um dos mais proeminentes, né? Um dos mais abençoados, um dos mais prósperos homens de Deus que já existiu, e o seu nome é Moisés. Esse realmente sabia das coisas. Todo o Pentateuco foi escrito por ele e ele ouviu diretamente do Senhor. Então eu quero meditar com os irmãos nesta oração e eu quero trazer uma rápida palavra ao seu coração. Daqui a pouco a gente vai ceiar. Antes da gente fazer a leitura, eu quero também dizer para os irmãos que estão chegando para a igreja, que querem ser recebidos como membros, no próximo mês, aqueles que já falaram comigo, nós vamos recebê-los, tá bom? Então se prepare para o próximo mês, no mês de fevereiro. Então vamos estudar a palavra de Deus. Minha tradução é da NVI, eu quero que você acompanhe essa leitura. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes que nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens, e são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, e germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades e não escapa aos nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os dias passam debaixo do teu furor e vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, e consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Todos digam: Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro ao Senhor para que o Senhor derrame sobre nós tua bênção, derrame sobre nós tua graça, derrama sobre nós teu favor, teu poder, derrama sobre nós, Senhor, a tua vitória. Senhor, nós buscamos a tua presença nesta noite. Eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração e o Senhor derrame a tua presença no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, acho que eu esqueci de um aviso, deixa eu dar ele rapidinho, que no final do culto vai ter cantina, e a cantina vai ter em Empadão, ok? E vai ter também Bauru, e vai ter bolo no pote. Então você se prepare. Também tem chup gourmet e alfajor, tá bom? Se prepare para isso, porque no final você pode ter esse momento de comunhão no final do nosso culto. Irmãos, como nós estamos estudando sobre orações bíblicas, essa é uma oração interessante de se fazer.
Na nossa última ministração, nós falamos sobre a oração do Pai Nosso. Quantos estavam aqui? Levante a mão. A oração do Pai Nosso é a oração modelo, amém? Por que ela é a oração modelo? Porque ela é uma oração baseada em quantos pontos? 5 pontos. Quantos lembram de cor os 5 pontos que nós estudamos quinta-feira? Adoração, confissão de pecados, pedidos, intercessão e ações de graças. Uma oração perfeita, uma oração correta tem que ter esses 5 pedidos. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração perfeita, e nós estudamos ela na quinta-feira. Você não veio, sinto muito, mas você pode pegar uma palhinha com o irmão aí que veio, para aprender a fazer a oração correta, porque muitos de nós oramos a oração como a gente faz lá no campo de futebol, né? Quando as pessoas vão jogar no campo de futebol, elas ficam com medo de se machucar, e aí elas dão as mãos, e elas fazem a oração do Pai Nosso. Não é que isso está errado, e nós fazemos socialmente, mas a Bíblia ensina outras coisas sobre a oração do Pai Nosso. Então, eu quero só sintetizar a oração do Pai Nosso, porque ela é uma oração perfeita. Uma oração perfeita, uma oração completa, ela começa com adoração. Você não pode entrar diante de Deus sem adoração, tá bom? O Deus a quem nós servimos, Ele é tão grande, tão forte, tão poderoso, tão tremendo, tão terrível, que você não entra diante dele sem adoração. Então, se você vai orar a Deus, a primeira coisa que tem que ter você vai orar a Deus, a primeira coisa que tem que ter na sua oração é a adoração. O segundo ponto que tem que ter numa oração correta é confissão de pecados. Ninguém pode orar a Deus sem confessar os seus pecados. E existe o pecado nosso de cada dia. Porque na oração do Pai Nosso tem o pão nosso de cada dia. Então tem um pecado nosso de cada dia. Você tem confissão de pecados, então tem um pecado nosso de cada dia. E cada dia você peca. E as pessoas têm a mania de pecar paulatinamente e de confessar por atacado. Elas pecam paulatinamente. Uma hora tem pecado de concupiscência da carne. Outra hora tem pecado de soberba da vida. Outra hora tem pecado de mentira. E ela vai acumulando os pecados. Na hora de confessar, ela chega assim: Senhor, eu te peço, perdoa todos os meus pecados. E a confissão de pecados não pode ser feita assim. Nós aprendemos que não pode ser feita assim. Pecado tem dia, pecado tem hora, e pecado tem lugar, e pecado tem nome. Senhor, no dia tal, na hora tal, eu cometi o pecado de concupiscência da carne. Perdoa, Senhor, esse pecado. Remove toda a iniquidade dele. E então Deus vai perdoar o seu pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus perdoa imediatamente. Imediatamente é perdoado. Mas uma oração correta, uma oração completa tem também os pedidos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós podemos pedir ao Senhor: Deus, estou para fazer uma viagem. Abençoa essa viagem que eu vou fazer, que eu possa sair e que eu possa fazer a viagem e voltar em paz. Está certo? Então você está orando corretamente. Tem os pedidos. Os pedidos podem ser diversos. Você pode orar por você. Você pode pedir por sua casa, pode pedir por sua família. Mas tem também a intercessão. E uma das principais orações de intercessão é a oração por tentação, para não cair em tentação. É a principal oração que está escrito: não nos deixe cair em tentação. Precisamos orar todo dia: Deus, não deixe eu cair em tentação. Todos os dias precisamos orar: Senhor, não posso cair em tentação. E existem diversas tentações, e o mundo está cheio de tentações, e nós precisamos orar: Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra do mal, me guarde do mal. O inimigo está à espreita,
O inimigo está procurando uma brecha. Senhor, me guarde do mal. Mas uma oração correta, completa, também precisa ter ações de graças. Muito obrigado, Senhor, por esse café maravilhoso que o Senhor deu nesta manhã. Pão, queijo. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado pela uma água fresquinha para tomar banho. Muito obrigado. Deus, muito obrigado porque a chuva foi embora, o sol chegou e agora a gente pode ir naquela praia deserta e ficar lá tranquilo. Porque crente não pode ir nessas praias aí toda complicada, né? Não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? Crente precisa ter discernimento. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe, dando graças a Ele. Bem, vamos prosseguir, já que você recapitulou o caminho da oração correta. Eu quero que você grave isso para você fazer sempre uma oração correta diante de Deus, porque quando você ora corretamente, você recebe corretamente. Agora, se você orar errado, não vai receber, porque a Bíblia diz que quando a gente ora errado, a gente não recebe. Está escrito no livro de Tiago: quando você ora errado, você não recebe. Então precisamos orar certo para receber. Hoje eu quero falar sobre a oração do coração sábio. É uma oração de Moisés, e Moisés está orando a Deus, e é uma oração interessante. Eu quero começar pelo final, porque me parece que nós estamos mais interessados no final do que no começo. Quando eu olho para a vida das pessoas, a maioria das pessoas querem o final dessa oração dos Salmos 90. Eles estão sempre dizendo assim: Senhor, que eu seja bem sucedido no meu emprego. Senhor, que o casamento que eu estou sonhando para este ano de 2023 aconteça. Senhor, que o carro novo chegue esse ano. Eles estão sempre pedindo assim: Senhor, consolida a obra das nossas mãos. Senhor, consolida a obra das nossas mãos. Só que Moisés coloca essa parte por último, tá bom? Mas a geração da pós-modernidade está tão querendo as coisas, que ela começa com essa oração: Senhor, Senhor, me dá uma bênção. A primeira coisa que eu quero que você pense é que todas as bênçãos já te foram dadas. Todas as bênçãos. Se você precisar de um carro, Deus já te deu o carro. Se você precisar de uma casa, Deus já te deu a casa. Se você precisar de um emprego, Deus já te deu o emprego. Se você precisar de recursos financeiros, Deus já te deu os recursos financeiros. Na verdade, todas as coisas já nos foram dadas. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Elas só ainda não manifestaram. E Moisés, ele fala assim: Senhor, eu quero que a obra das minhas mãos seja o quê? Consolidada. Às vezes você está no emprego, mas o emprego não está consolidado, o ambiente não está legal, o ambiente não está bom, tem sofrimento, tem angústia, tem desespero, o ambiente não está bom. Então você está no emprego, você tem a porta de emprego, só que a obra naquele lugar não está consolidada. Qual é a diferença, pastor, de uma porta de emprego, de um lugar para você ganhar dinheiro, de um lugar para você prosperar, e a diferença de uma obra de emprego consolidada? É enorme essa diferença. O que é uma obra consolidada, irmãos? É quando tudo já está completamente encaixado, e onde você descobre que está cumprindo um propósito, uma vocação, um desígnio. É onde você descobre que está fazendo um papel para o qual o Senhor chamou. Eu quero começar por último, porque eu percebo que a maioria de nós está orando pelo último ponto. Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Confirma a obra das minhas mãos. Confirma a obra das minhas mãos. Eu quero orar nesta noite para Deus confirmar a obra das suas mãos. Mas antes de orar, eu quero que você entenda que estar num lugar é uma coisa, ser consolidado é uma outra coisa, bem diferente. Uma coisa é ter um casamento, uma coisa é estar casado,
Outra coisa bem diferente é ter um casamento consolidado. Ter um casamento consolidado é quando as conexões estão funcionando perfeitamente, onde há interação, onde há respeito mútuo, onde há cumplicidade, onde há entrega, onde há fidelidade, onde as pessoas caminham juntos por ideal, por propósito. É diferente, é diferente. Então eu quero começar pela última parte. E eu quero nesta noite orar para que Deus confirme a obra das suas mãos. Mas Deus não pode confirmar a obra das suas mãos sem que uma coisa muito importante tenha acontecido. Deus não pode confirmar a obra das suas mãos sem que o seu coração tenha encontrado a sabedoria. E no versículo 12, o sábio homem Moisés ora a Deus, ele diz: Senhor, me ensina a contar os meus dias para que o meu coração alcance a sabedoria. Sabe por que a obra das nossas mãos muitas vezes não estão consolidadas? Porque nós não temos um coração sábio. E eu poderia falar muitas coisas sobre um coração sábio, mas eu não quero falar muitas coisas hoje. Eu quero falar apenas sobre uma coisa. A principal das características de um coração sábio, segundo Moisés, e Moisés foi alguém que viveu 120 anos, e ele escreveu esses salmos já no final da sua vida. Portanto, ele sabia do que estava falando. E quando ele escreveu esses salmos, ele diz: Senhor, ensina a me dar um coração sábio, ensina o meu coração a ser sábio, para que eu possa aprender a gerir o tempo. O tempo é a maior riqueza que Deus deposita na vida de qualquer ser humano. Todas as pessoas recebem a mesma quantidade de tempo. Todos nós recebemos no dia de hoje 24 horas para viver, e a pergunta é: como nós gerimos esse tempo? O que você aprendeu de novo no dia de hoje? Talvez no dia de hoje você aprendeu como descansar. Por exemplo, você não ficou na rede social. Aprendeu a descansar. Talvez você aprendeu a não deixar a rede social te controlar. Existem muitas pessoas que estão precisando fazer terapia para se livrar das redes sociais. Existem pessoas que estão doentes por causa das redes sociais. Então nós precisamos aprender a lidar com as redes sociais. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Se você pegar todo o tempo que você gasta nas redes sociais e investir em conhecimento, como será a sua vida daqui a 5 anos? Se você pegar todo o tempo que você gasta nas redes sociais e investir em cursos de especialização, quais novas áreas entrarão em sua vida? Por exemplo, como operar na bolsa de valores, como investir no mercado de ações. E não precisa ter muito dinheiro para fazer isso. Você sabe que é possível começar com R$100. Mas esse conhecimento pode todo ser desperdiçado se nós não soubermos gerenciar o tempo. A sensação que a nossa geração vive é uma sensação de que sempre está faltando tempo. Sim ou não? Sempre está faltando tempo. Sim ou não? A maioria de nós fica com uma agenda apertada, e aí a gente não tem tempo para visitar os parentes, e a gente não tem tempo para investir em amizades. Por isso as amizades são tão líquidas hoje. E sabe qual é o problema da gente não investir em boas amizades e gastar tempo com essas amizades? Porque a Bíblia diz que nós amamos o amigo
e nós investimos tempo na vida do amigo, e cuidamos do amigo, e almoçamos com um amigo, e jantamos com um amigo, e passamos férias com um amigo, e fazemos compra com um amigo, e vamos no supermercado com um amigo, e vamos no hospital com um amigo. E a Bíblia diz que depois, na hora da crise, na hora do problema, da amizade nasce um irmão. Quantos precisam de um irmão de verdade aqui? Digam amém. Nós precisamos de irmãos de verdade, sim ou não? Mas nós não teremos irmãos de verdade se a gente não investir em amizade. Mas por que nós não temos tempo para investir em amizade? Porque o tempo está indo embora. A gestão do tempo é um dos grandes desafios da nossa geração. Tem muita coisa para roubar o nosso tempo. E às vezes você está lá e você está na rede social e você está pagando caro para assistir ou para acessar a rede social. E o que você está dando? Você diz, não, a rede social é de graça, eu não pago nada pela rede social. A rede social está comendo o seu tempo, e o tempo é a maior riqueza que Deus dá ao homem. Se você vai fazer uma faculdade de advocacia, você passa 5 anos estudando, e depois de 5 anos você conclui, você se especializa em direito. E se você fizer a OAB e passar na OAB, você vai ser um advogado. E se você é um advogado, você pode pegar causas, e causas grandes. Se você se especializar, por exemplo, no direito tributário, de repente uma causa que você vai defender vai gerar para você R$1 milhão, R$2 milhões. Uma pessoa aqui da igreja contou para mim que a empresa dele precisou de um advogado para defender uma causa da empresa, e a empresa tinha sido multada em R$29 milhões, e o advogado disse assim, olha, eu para pegar essa causa eu quero R$2 milhões, e ele pegou a causa, e ele ganhou a causa, e então ele chegou para a empresa e disse, deposita meus R$2 milhões hoje, porque eu já venci a causa de R$29 milhões. E o dono da empresa, sorrindo, feliz da vida, diz, toma seus R$2 milhões, que ele economizou 27, né? Mas como ele fez isso? Gestão do tempo. O sábio Moisés disse, é o tempo, o Senhor me ensina a gerir o tempo, me ensina a encontrar um coração sábio com o tempo. O tempo está na sua mão. Ele pode escoar, ele pode ir embora facilmente. E não estou dizendo que você não pode ficar na caixa do nada, porque na caixa do nada também é um tempo que pode se gastar. Existe um tempo para você ficar na caixa do nada. As mulheres quase não conseguem ficar na caixa do nada, porque a caixa delas estão sempre cheias. Tem muitas conexões. Os homens conseguem ficar na caixa do nada, e as mulheres ficam bravas. O que você está fazendo? Nada. Como assim nada? Mas não dá para ficar na caixa do nada o tempo todo, sim ou não? Não dá para ficar na caixa do nada o tempo todo, amém? Você precisa gerir o tempo, porque se você ficar na caixa do nada, você vai ficar parado no tempo. Quando você chega no prédio onde você mora, e lá tem um elevador e tem uma plaquinha escrito lá, né? Ao entrar, antes de entrar, verifique se o elevador está parado no mesmo. Tem gente que está assim, parado no mesmo lugar, não vai chegar. Você não pode estar parado no mesmo lugar. Você precisa avançar no tempo que Deus está te dando, porque esse é o tempo do crescimento. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então nós podemos orar nesta noite dizendo, Deus, me dá um coração sábio para não ficar parado no mesmo lugar. Existem muitas maneiras de fazer as coisas, existem muitas formas de fazer as coisas, existem muitas formas de se desenvolver. Você não pode estar no mesmo. O mesmo te dará os mesmos resultados, mas existem muitas formas.
Porque a obra das nossas mãos não estão consolidadas, porque está faltando sabedoria para gerir o nosso tempo. Um dos principais pilares da nossa vida é esse. Salomão disse que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de sorrir, há tempo de plantar. E muitas vezes nós costumamos inverter o tempo. E o tempo é tempo de plantar e nós estamos querendo arrancar e não dá certo. Talvez você está no tempo de plantar, então por favor, vamos plantar. É tempo de plantar. Eu gostaria muito que neste ano de 2023 fosse o tempo de você plantar no seu espírito. Plantar no espírito. Algumas pessoas vão dizer assim, mas como é plantar no espírito? Você precisa aprender a investir no seu espírito. E eu não tenho nada contra o tempo que você passa na faculdade ou o tempo que você vai aos livros, mas é necessário plantar no espírito, porque a Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós vamos colher segundo a semeadura que fizermos. E se nós plantarmos no espírito, do espírito nós colheremos vida eterna. Vida eterna vem do espírito. Então precisamos gastar o nosso tempo investindo em um espírito santificado, um espírito cheio de Deus. E em terceiro e último lugar, eu quero caminhar para o final com o primeiro versículo. Moisés disse: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Porque a gestão do tempo é importante. Porque a gestão do tempo vai ajudar a consolidar a obra das suas mãos. Sem a gestão do tempo você não consolida a obra das suas mãos. E se você não consolida a obra das suas mãos, fica uma sensação horrível, porque é como se você começasse e nunca terminasse. E você precisa começar o projeto e concluir o projeto, para que você possa lograr êxito no seu investimento. E talvez você esteja se perguntando: pastor, por que as pessoas começam e não concluem? Não conclui porque elas não geriram bem o tempo. Então a obra não é consolidada. Pastor, mas por que as pessoas não conseguem então gerir o tempo? Vem meu terceiro e último ponto. Elas não gerem o tempo porque elas não sabem que o Senhor é refúgio. Elas não sabem se refugiar em Deus. Então muitas pessoas nos nossos dias, elas se refugiam nas drogas. Ela tem uma dor e ela não sabe lidar com a dor, então ela vai para as drogas para aliviar a dor. Ela tem uma dor e não sabe lidar com a dor, então ela vai para o alcoolismo por causa da dor. Ela tem uma dor e ela não sabe lidar com a dor, então ela vai para o pecado da glutonaria, que é comer demais por causa da dor. Então ela come demais para aliviar uma dor. E você sabe por que elas fazem isso? Porque elas não descobriram que o Senhor é refúgio. Você sabe o que é refúgio? Um lugar onde você pode se abrigar quando a dor chega. E eu quero dizer para você: Deus é o seu refúgio. Você pode se refugiar em Deus quando a dor chegar, quando a dor bater no seu coração, quando a dor adentrar a sua vida. Você pode correr para o Senhor e se refugiar nele, porque Ele é refúgio sempre. Diga: Ele é refúgio sempre. Diga: Ele é refúgio sempre. Mas as pessoas, ao invés de se refugiarem em Deus, elas se refugiam nos vícios. Uns vão para as drogas, uns vão para o alcoolismo, outras vão para a pornografia, outras vão para a glutonaria. Elas não sabem se refugiar em Deus. Por que elas não sabem se refugiar em Deus? Porque elas não correm para Deus e apresentam a Deus suas dificuldades, suas dores. Porque elas fogem de Deus por
problema, por uma circunstância, as pessoas não querem que os seus pecados secretos sejam descobertos. Mas no versículo 8, Moisés disse: conhece as nossas iniquidades e não escapa aos os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Diga assim: os pecados secretos são manifestos quando entramos na presença de Deus. Nós temos muitos pecados secretos. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando da igreja do concorrente, porque vocês não têm pecados secretos. Os pecados secretos, aquela coisa que ninguém sabe, que ninguém desconfia, que ninguém imagina, está lá no mais profundo do coração humano. E Moisés, orando a Deus, ele diz: Deus, sabe por que nós temos dificuldade de se refugiar no Senhor? É porque nós temos pecados que nós não queremos que o Senhor descubra. Mas Deus está no secreto. Então Deus já sabe todos os pecados que é feito em secreto. Então não tem para onde você fugir, não tem para onde você se esconder. Você se esconde da sua esposa, você se esconde do seu esposo, você se esconde dos seus pais, você se esconde dos seus amigos, mas você não vai se esconder de Deus, porque Deus, a luz dele, a luz da presença dele, a luz da glória dele, a luz manifesta da presença do Senhor, consegue enxergar os pecados secretos escondidos no mais recôndito do coração. E não tem para onde você ir. Então muitos fogem, ao invés de vir para o Senhor, eles vão para os bares, eles vão para as boates, eles vão para os lugares terríveis, porque eles não querem que os seus pecados secretos sejam descobertos. Mas nesta noite eu quero te convidar a entregar os seus pecados secretos ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais fugir da tua presença, eu quero me refugiar no Senhor, porque eu preciso de encontrar, de ser ensinado na sabedoria da gestão do tempo, para que seja consolidada a obra das minhas mãos, porque eu não quero trabalhar em vão, eu não quero plantar e não colher, eu quero plantar, mas eu quero colher aquilo que eu plantei. Então, para ter resultado, eu quero, Senhor, uma gestão eficiente do tempo, e eu me coloco debaixo da tua santa presença, para que a tua luz ilumine os lugares secretos do meu coração, e eu possa me refugiar nos teus braços. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós abrimos um portal, nós abrimos a porta, aquela porta do coração que estava travado, aquele recôndito da mente, aquele pensamento mais sutil que estava lá na mente. Quando nós fazemos isso, nós damos legalidade, Deus vem com a sua luz. E tem um texto nesse Salmos que é maravilhoso, 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 maravilhoso. É maravilhoso. No versículo de número 14, ele diz: satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e então todos os nossos dias cantaremos felizes. Quando você abre a porta do seu coração e diz: Deus, entra aqui no lugar secreto, eu quero expor à luz da tua presença os pecados ocultos da minha vida. Então Deus vem pela manhã e Ele renova sobre você o amor leal dEle, e a bondade e a misericórdia de Deus cai sobre você, para que os seus projetos sejam consolidados. Você sabe o que significa isso?
A dívida do apartamento será pago, a dívida do carro será pago, a conclusão dos negócios dará certo. Sabe por quê? Porque você vai consolidar a obra das suas mãos, porque você encontrou a fonte de toda força, o Senhor, que é refúgio de geração em geração. Ele será um refúgio para você, mas Ele também será refúgio para os seus filhos, será um refúgio para os seus netos, será um refúgio para toda a sua geração, porque você escolheu servir ao Senhor com um coração sábio. Você coloque de pé. Visita, Senhor, com seu amor leal cada coração, cada mente. Visita, Senhor, com seu amor leal cada um de nós nesta noite. Nós te amamos tanto, Senhor. Mas na luz da tua presença, os pecados secretos não resistem. Eles não resistem à luz da tua presença. Quando a tua presença vem, Senhor, os pecados secretos são revelados. Aleluia. E nós podemos então refugiar no teu amor leal todos os dias. E então, ao invés de lamúrios, tristezas, culpas, ao invés de vivermos debaixo do jugo da culpa, ao contrário, haverá um cântico nos nossos lábios, porque vem de um coração que foi confrontado por Deus, tratado por Deus, iluminado por Deus. Vem de um interior que alcançou o esplendor da glória do Altíssimo. E eu vejo que Deus está iluminando muitos corações e mentes aqui hoje, para desfrutar do amor leal. Eu sei que você não quer trabalhar em vão. Eu sei que você está lutando muito para conquistar. Deus também não quer que você trabalhe em vão. Deus não quer que você perca investimento. Deus não quer. Deus quer consolidar a obra das suas mãos. Deus tem interesse no seu bem-estar. Deus tem interesse. Deus tem interesse. Se refugie no Senhor hoje. Se refugie no Senhor hoje. Se esconda no Senhor hoje. Entra debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque Ele é abrigo de geração em geração. Ele é aquele que ilumina os pecados secretos, e Ele nos dá um coração sábio para gerir o tempo, para que a obra das nossas mãos seja consolidada e que os projetos sejam bem concluídos, para que nós possamos cantar felizes. O seu amor leal dura para sempre, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Adore ao Senhor.